Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, te acolho com muita alegria para um novo dia em que fazemos um novo encontro tão especial com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. É muito bom a gente saber que pode contar com a sua presença, com a sua companhia, que você dedica uns minutinhos do seu dia para estar conosco e se deixar iluminar, orientar, conduzir na sua vida, na sua missão, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto, e o evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagassem toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala sobre o perdão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão quando este pecar contra nós. Ele queria saber se até 7 vezes. Ele achava que 7 vezes seriam só 7 vezes mesmo, no sentido literal do número. Ele ainda não tinha aprendido o sentido teológico do Evangelho para o número 7, que é a perfeição, a plenitude, é tudo, é o total. Por isso Jesus responde a ele dizendo até 70 vezes 7, para ajudar a Pedro e a nós a entendermos que não pode jamais existir limites para o perdão, que precisamos aprender a perdoar sempre e não somente algumas vezes. Por isso Jesus conta a parábola do homem que devia para o rei uma enorme fortuna e não tinha como pagar. Ele pediu ao rei por compaixão e foi perdoado de toda a sua dívida. E mesmo assim não foi capaz de perdoar um companheiro seu que devia a ele uma pequena quantia, uma miséria comparada ao que ele havia ficado devendo ao rei e havia sido perdoado. E esse, meu irmão, minha irmã, é o jeito como muitas vezes nós nos relacionamos com Deus e com os irmãos e irmãs. Deus nos perdoa pecados enormes, mas nós muitas vezes não somos capazes de ter misericórdia e perdoar aqueles que nos magoaram por pequenas bobagens, aqueles que têm alguma diferença contra nós. Nós queremos sempre o perdão de Deus, mas não nos convertemos para também perdoar ao nosso irmão, ao nosso próximo. Jesus ele quer nos ensinar no Evangelho de hoje que os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, os casamentos, a vida comunitária, os esforços nos trabalhos pastorais,
Tudo isso seria muito melhor se nós nos perdoássemos sempre. E devemos perdoar sempre, mesmo que o pecado feito contra nós seja da maior gravidade. Se a outra pessoa nos pedir o perdão, nós não podemos jamais negar a ela esse perdão, senão estaríamos agindo igual ao empregado perverso e cruel da parábola, e também não mereceremos o perdão de Deus. Que nós possamos acolher o convite do Evangelho de hoje e aprender a perdoar sempre em nossa vida familiar e comunitária. E nós só vamos aprender a fazer isso se percebermos a presença de Deus que caminha com a gente e se, como comunidade cristã, nos esforçarmos para ser para os nossos irmãos e irmãs um reflexo, um sinal bonito da presença divina. E nós só seremos esse sinal de Deus se houver o perdão entre nós. E meu irmão, minha irmã, quando existe o perdão entre as pessoas, as maldades se acabam e nós evitamos muitos tipos de brigas, de revoltas, de sofrimentos em nossa vida. Que possamos também acolher o exemplo de Santa Clara, que celebramos no dia de hoje, ela que, encantada pelo ideal, pelo jeito, pelo estilo de vida de São Francisco, decidiu fundar uma ordem franciscana feminina, a chamada Ordem das Clarissas, para que também as mulheres pudessem ter a oportunidade de viver aquela vida de simplicidade, de oração, de amor aos pobres, de amor a Deus, como os homens já viviam, incentivados, ensinados, inspirados por São Francisco. Conta a história que Santa Clara costumava passar muito tempo da sua vida em conversas com Francisco sobre as realidades do céu, sobre as coisas de Deus. Conta também a história que ela, que foi a fundadora dessa ordem franciscana das Clarissas, viveu a segunda metade da sua vida completamente acamada por causa da doença, e mesmo acamada, mesmo tão limitada, ela não deixou de contemplar a Deus, não descuidou da oração, de celebrar a liturgia, o ofício divino, enfim, mesmo tendo as limitações que a vida lhe impôs, ela não se afastou de Deus, ela não se apartou dele, continuou vivendo uma íntima e profunda comunhão com ele. O que nos ensina também, meu irmão, minha irmã, que nós podemos e devemos nos esforçar para vivermos sempre nessa comunhão com Deus, mesmo naquelas horas, naquelas situações da vida em que estivermos limitados, até mesmo acamados, sofrendo qualquer tipo de situação que nos impeça, quem sabe, de estar mais junto com nossos irmãos e irmãs, de estar convivendo com a comunidade. Mesmo que formos obrigados a ficar, quem sabe, num quarto, numa cama, numa limitação, mesmo ali, nesse sofrimento, nessa realidade difícil, possamos saber encontrar e viver sempre na presença de Deus, não descuidando das nossas orações, da nossa comunhão com Ele, através da nossa fé. Que por intercessão de Santa Clara, o Senhor, o bom Deus, te abençoe, te guarde, proteja e mantenha firme na missão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.